Fala pessoal! Então hoje a gente vai ter um vídeo bem curtinho aqui para falar um pouquinho sobre a compensação do raio da ferramenta, gente. Então essa é uma das partes mais importantes do exercício. É simples, porém, se a gente não pegar a forma correta de se fazer, ela acaba tornando a gente. É simples, porém, se a gente não pegar a forma correta de fazer, dá muita dor de cabeça, gente, certo? Então vamos falar um pouquinho de compensação de raio. Pessoal, então compensação de raio da ferramenta é uma das partes mais importantes. Por quê? Porque toda ferramenta que a gente tem de fresa, né? Toda ferramenta de fresamento, vamos fazer esse círculo melhor, certo? O zero ferramenta dela é no centro dela. Então quer dizer que se eu tenho uma peça, eu quero facear ela, eu não fizer a minha compensação de raio, ela vai ser cortada menor do que o tamanho real que eu quero. Por quê? Porque eu faço uma penetração dessa altura aqui do raio se eu não compensar a minha ferramenta. Porque o zero dela vai estar alinhado com o ponto zero. Então ela penetra o valor do raio a mais do que a gente quer. E essa compensação do raio ela é feita diretamente pela máquina. Eu não preciso pegar, por exemplo, vou usar uma fresa de 12. Não preciso subtrair 6 de todas as minhas coordenadas. Dá para fazer assim? Dá para fazer assim. É o adequado? Não é o adequado. Com um comando a gente mata isso. A única questão é que o comando deve ser utilizado no local correto, certo? Então, o que acontece? Acontece que se eu começar a movimentar a ferramenta com raio compensado, gente, em avanço rápido, o programa dá warning, não funciona, porque é risco de colisão, certo? Se eu não compensar o raio, não subtrair, eu vou usinar uma peça menor, eu mato a minha peça, perco por ter usinado um tamanho menor. Se eu compensar e descompensar do local errado, eu vou ter uma peça fora do padrão, com regiões com dimensões corretas e regiões com dimensões incorretas. Então é de grande, mas grande importância para a gente fazer isso. E lembrando lá, primeira vez que a gente ouviu falar de compensação de raio é no cabeçalho, a gente usa um G40, certo? Então o que acontece? G40 descompensa o raio da ferramenta, certo? Então eu sempre descompenso o raio para minha ferramenta ter posição correta no início do meu programa, certo? Continuando lá então. Então basicamente a gente tem que G41 compensa o raio para a esquerda, certo? G42 compensa o raio para a direita. Certo? Vou pular o esquerda. Beleza, gente? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a minha ferramenta está usinando aqui, ó, certo? Com o zero dela aqui, se eu uso um G41, vamos pôr aqui em outra cor para a gente dar uma exemplificada melhor. Se eu uso o G41, ela vai começar a corrigir o raio para cá. Lembrando o sentido de usinagem, se eu estiver usinando nesse sentido. Se eu estiver usinando no outro sentido, ela vai continuar compensando para a esquerda. E a esquerda da ferramenta agora é para cima. Então eu cravo a minha ferramenta para dentro da peça. Então por isso, gente, é legal a gente sempre padronizar uma direção de usinagem. A gente está sempre pontuando no sentido horário, beleza. Então todo o sentido horário eu quero compensar o detalhe externo, vira sempre G41. Eu não gosto, professor, eu gosto de usinar sempre no sentido anti-horário. Então, o padrão para vir para fora a minha ferramenta, certo? Vira um G42 para compensar para a direita, certo? Mas se eu usar G42 compensando para minha direita no sentido horário, eu mato a peça. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas para eu não ter uma compensação e uma descompensação de uma maneira correta. Certo? Nossa, que bagunça. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado para ter uma compensação e descompensação feita de forma correta.
Basicamente, gente, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos padronizar da seguinte forma. A gente sempre usina, certo? Então, usinagem, sentido horário. Então, a gente, para perfil externo, é G41. Sentido horário, certo? Para perfil interno, é G42. Certo? Então, é exatamente esse perfil que eu quero fazer. Certo? Então, se eu vou usinar perfil interno e perfil externo, basicamente é a seguinte coisa. Perfil externo, se é sentido horário de usinagem, na pontuação G41. Perfil interno, se é sentido horário de usinagem, G42. Essa será a nossa regrinha. Ah, professor, não gosto de regra, então vai ter que estudar todo o caso, sentido, todas as pontuações. Se a gente padroniza, fica dessa forma. Beleza, gente? Vamos dar uma olhada aqui. Então, no nosso programinha aqui, gente, o que acontece? A gente tem o local correto de trabalhar com nossos compensação e descompensação de raio da ferramenta. Então, a gente acaba trabalhando sempre com a compensação do ponto de aproximação até o meu P0. Então, esse trajeto aqui, ó, eu vou compensar a ferramenta. Beleza? Então, a compensação vai ocorrer sem encostar na peça, para eu não defasar as minhas coordenadas, as minhas dimensões. E aí sim eu compenso. Chegando no P0, a ferramenta já está completamente compensada e ela vai traçar uma tangente aos meus pontos. Certo? Ela não penetra a mais do que eu quero. Então, do PA até o P0, eu compenso a ferramenta. Se for perfil externo, G41. Beleza? Se for perfil interno, G42, como a gente padronizou no slide anterior. Beleza. E para descompensar, certo? Vamos pôr até em outra cor aqui, ó, vermelho, voltar para vermelho. E para descompensar, eu vou descompensar sempre do meu ponto de saída em X até o meu ponto de saída. Então, repara bem aqui, ó, gente. Eu descompenso o meu raio do PSX. Vou pôr aqui, ó, DC, descompenso. O meu raio do meu PSX até o meu PS. Então, eu vou descompenso tudo, vou encostar de novo, compenso. Faço todos os meus pontos, vou sair, descompenso. Então, essa é a minha rotina. Reparando bem aqui, ó, compensa raio, G41. Reparem bem, ó, ela está indo para o G0, ela está saindo menos 20, e indo para X0, Y0. Descompensar, já estou no PSX, ó, X menos 20 aqui e Y0. Então, eu descompenso o meu raio. Pessoal, a gente vai ter muita aula, vai quebrar bastante a cabeça com essa compensação. Vocês vão ver que às vezes suas peças não ficaram maiores ou menores, mas basicamente é isso. A gente padronizando fica de uma melhor forma para pensar. Beleza, gente? Para a aula de hoje era isso. Bons estudos e até mais!